Hoje, dos pensamentos que passaram várias vezes na minha cabeça, e não é só hoje, acho que todos os dias, é um pensamento que acompanhou minha infância durante muito tempo. É o pensamento de coisa de adulto e coisa de criança, coisa de adulto e coisa de criança. Eu era pequeno, eu queria ficar perto do meu irmão e meu irmão dizia coisa de adulto e coisa de criança. Você é muito pequeno para sair comigo, você é muito pequeno para estar comigo. E essa frase passa na minha cabeça quase que diária ou diuturnamente. E uma das coisas que me fazem pensar muito é que primeiro que são muitas coisas para serem feitas. Existe as estruturas que nós temos aqui funcionando, é edição de vídeo, é construção, é ministração, são pessoas, é café, é receber fulano. E são tantas coisas que às vezes parece que as crianças elas não podem estar perto. Parece que elas não fazem parte desse cenário. Parece que elas não têm o direito de estar dentro desse lugar. E logo meu coração fica em xeque. Porque Jesus disse que deixar vir a mim os pequeninos, porque deles é feito o reino dos céus. Jesus ele fala que não só os pequeninos, como as criancinhas, eles representam a realidade do reino dos céus. E isso me faz pensar muito, porque de reino para reino, eu tenho 5 representantes do reino dos céus. Um na barriguinha da minha esposa, um de 8 anos, um de 6, uma outra lindona de 4 e um meninão de 2 anos. Então, se eu precisar de amostras do reino dos céus, Deus já me deu 5 delas. Mas o que tem me feito pensar demais é que, puxa, como que sem perceber eu tenho deixado os meus filhos de lado. Eu tenho acreditado que existe um ambiente onde crianças não deveriam estar. E eu tenho acreditado às vezes que não é que eles não possam estar, eles podem estar, mas na realidade eles não deveriam estar fazendo tudo aquilo que os adultos fazem, que é como se eles não soubessem o que eles estão fazendo. E meu filho Natan, ele me pede o tempo todo para estar perto de mim, o tempo todo. Enquanto isso, às vezes eu faço um paralelo na minha cabeça entre o Natan e o Isaac. O Natan ele já é muito parecido com a responsividade minha do passado. Ele gosta de ir pra frente, ele gosta de tocar, ele quer ir pra frente, aquela coisa toda. O Isaac já é uma criança mais recatada. Se eu pedir para ele, ele me escuta, ele me entende, ele é extremamente obediente, muito consciente. Às vezes falta um pouco de iniciativa dentro dele, mas ele prefere ficar recatado como a mãe dele. E o Natan já gosta de ir mais pra frente. E o Natan não dá espaço às vezes para eu por exemplo, eu vou sair, ele não espera eu convidar, ele já auto se convida. E o Isaac já espera que eu convido. Eu lembro de eu levar o Isaac dentro da loja de brinquedos e o Isaac falou assim: pai, o senhor me leva na loja de brinquedos? Eu falei sim. Eu levei ele lá dentro, ele entrou dentro de uma loja de brinquedos, uma criança dentro de uma loja de brinquedos. E não me pediu um único brinquedo. Eu achei aquilo a coisa mais maravilhosa e estrondosa do mundo. Já o Natan, se o Natan tivesse entrado na loja de brinquedos, ele tinha pedido não só todos os brinquedos, como a loja inteira. Então você vê que já são consciências diferenciadas. E o que mais mexeu comigo é que o tempo todo o Natan quer estar perto, o tempo todo ele quer participar, e eu sempre subjugando a capacidade dele, subjugando se ele é capaz, se ele não é capaz, porque na minha cabeça a excelência ainda é uma coisa que precisa ficar dentro de tudo, porque ela caracteriza a realidade de Deus. E, gente, eu fiquei de boca aberta, eu fiquei assim, de boca aberta. O Natan falou: papai, eu quero fazer alguma coisa, eu falei: o que você gosta de fazer? Eu quero editar. Eu falei: então tá bom, você vai editar? Tá bom. Peguei o iPad, fui para que eu acreditava fosse um pouco mais fácil, e eu peguei o iPad na mão dele, expliquei para ele algumas coisinhas, ele pegou o iPad e trouxe o vídeo para eu ver. Ele pegou a vinheta, colocou a vinheta de entrada, fez transição, colocou fundo musical, fez o equilíbrio entre a voz e o fundo de forma linda e maravilhosa, fez o corte quando eu dou tchau no vídeo, que é meio que característico, colocou vinheta de saída. Eu fiz uma festa, um estardalhaço terrível, e falei: Guga, se liga, hein? Gente, ficou maravilhoso.
Uma criança de apenas 8 anos pegar um equipamento, eu não expliquei as funções, só dele me ver fazendo, ele meteu o dedo, ele colocou, ele foi, fez e aconteceu. Cara, a gente não percebe, mas nós somos capacitados pelo Pai o tempo todo. E as nossas habilidades, elas são frutos do nosso Pai. De alguma forma, ou Ele nos inspira, ou nos conduz, ou nos demonstra. E o reino é feito dos pequeninos. Pequenino sou eu e você, adultos que dependem do Pai, se é que nós dependemos. Crianças são os meus filhos. E o reino é dos pequeninos e das criancinhas. E é importante que eles cheguem até Jesus. E no meu caso, eu estou impedindo que os meus filhos algumas vezes estejam mais próximos por causa de eu acreditar que eles ainda não têm idade hábil para assumir uma responsabilidade. Hoje, nas minhas gravações aqui agora, eu tenho tentado participar eles dentro dos limites. Às vezes a criança ela se perde um pouco, né? Ela sai um pouco de si, ela brinca, ela perde um pouco do foco. Eu tenho tentado ajudar eles a ficarem com foco um pouco mais, mas eu tenho percebido dentro do meu coração a resistência que foi criada no meu passado. A resistência de colocar equilíbrio entre o que é de adulto e o que é de criança. E eu percebi que eu preciso jogar fora. O Pai me fez perceber hoje que eu preciso jogar fora o conceito do que é de adulto, o que é de criança. Eu preciso ser puro. Eu preciso pegar essa mistura, jogá-la fora e entender com todas as letras que para eu ver o Pai, eu preciso que as misturas sejam removidas. E eu preciso trocar essa verdade por uma outra verdade. A verdade de que os pequeninos precisam vir ao reino junto com as criancinhas. Que as criancinhas não precisam ser excluídas e que não deveria existir um ambiente para adulto e para criança. Deveria e deve e vai ser um ambiente entre pai e filhos, entre filhos e pai. É esse o cenário que nós precisamos. Os seus filhos precisam de você, literalmente. Pais, vocês precisam dos seus filhos. Não criem ambientes separados. Não separe os seus filhos. Eles só querem ficar perto de você. Eles só querem estar perto de você. O meu filho maior só quer ficar perto de mim, cara. Ele só quer ir comigo na padaria. Ele só quer participar do meu dia. Ele só quer crescer junto comigo. E se eu não participo do meu dia, e se ele não quer andar junto comigo, ele vai acabar desenvolvendo uma outra referência. Pai, escuta o que eu vou lhe dizer. Eu preciso, com todas as letras, entender que o meu filho precisa ter uma referência e que o primeiro ponto de contato dela com Deus seja comigo, filho de Deus. Isso é o mais importante para um relacionamento. Porque se ele tiver uma boa referência de um filho de Deus, através desse filho de Deus, ele vai ter a verdadeira referência de um pai. Porque o filho revela o pai. E esse pai vai revelar ao pequenininho filho quem é o verdadeiro Pai Celeste. Mude seu conceito. Troque as verdades. No reino de Deus, pai e filhos estão dentro do mesmo cenário, no mesmo ambiente.